É pra você, mulher, o homem da noite. Ele remexe, ele rebola, ele tem swing, ele tem gigado. É o Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiwi e hoje, conforme prometido, eu vou fazer uma aula de exercícios que envolvem solubilidade, curva de solubilidade e KPS, tá bom? Então vamos lá para o primeiro exercício número 1 então. FUVEST. 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio, K2CR2O7, nas seguintes quantidades. Tubo A, 1 grama. Tubo B, 3 gramas. Tubo C, 5 gramas. Tubo D, 7 gramas. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Após a agitação, em qual ou quais tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? A, em nenhum. B, apenas em D. C, apenas em C e D. D, apenas em B, C e D. E E, em todos. Bom, pessoal, então eu fiz aqui o desenho de todos os tubos que vocês têm aí, já com a quantidade de sal em cada um. E repara bem que todos eles têm um volume de água de 20 ml, tá bom? Aí, o que mais que o exercício fala para vocês? A solubilidade deste sal, que é 12 gramas em cada 100 ml de água. Mas você concorda comigo que a gente não pode simplesmente olhar aqui os valores e comparar direto, porque nós não estamos utilizando 100 ml de água. Nós estamos utilizando 20, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual seria a solubilidade em 20 ml de água. Então, muito fácil, a gente faz uma regrinha de 3, né? 12 gramas estão solúveis em 100 ml de água. Isso daqui mostra a sua saturação, só que sem corpo de fundo. Só que agora, quantas gramas para ter a mesma condição, mas em 20 ml de água, que é o que nós temos, tá? Fazendo essa conta, vocês obtêm 2,4 gramas, ou seja, 2,4 gramas do sal ficam solúveis em uma solução saturada, sem corpo de fundo, em 20 ml de água, tá? Então, o que você pode fazer é pegar, então, este valor, 2,4 gramas a cada 20 ml de água. Quando você tem essa condição, você tem uma solução saturada sem precipitado. Qualquer valor, então, acima seria saturado com precipitado, com aquele corpo de fundo, né? Qualquer valor abaixo, uma solução insaturada. Então, agora sim, nós podemos comparar aqui, porque nós estamos falando do mesmo volume. Então, se é o mesmo volume, esquece ele, olha só a quantidade em massa. Essa quantidade de massa que você pôs, 1 grama, não é menor do que 2,4? Então, caracteriza uma solução insaturada. Não vai ter corpo de fundo aqui. 3, não é maior do que 2,4? Isso quer dizer o quê? Que 2,4 gramas vão ficar solúveis e o restante, 0,6, vem aqui para o fundo, formando um corpo de fundo. Mesma ideia aqui, tanto para esse quanto para esse. 5 e 7 são números maiores do que 2,4. Então, tanto para este caso aqui quanto para este, vocês vão ver a formação de precipitado, tá? Então, o exercício quer saber qual que coexiste, né? Solução e fase sólida, tubo B, C e D. Resposta D. É isso. Exercício número 2. Unifesp. Uma solução contendo 14 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 200 ml de água foi deixada em um frasco aberto a 30 graus Celsius. Após algum tempo, começou a cristalizar o soluto. Qual volume mínimo e aproximado, em ml, de água deve ter evaporado quando se iniciou a cristalização? Dados: solubilidade a 30 graus Celsius do cloreto de sódio, 35 gramas por 100 gramas de água. Densidade da água a 30 graus Celsius, 1 grama por ml. A, 20, B, 40, C, 80, D, 100 e 160. Bom, pessoal, então aqui o que o exercício fala para vocês é o seguinte, ele fez então essa soluçãozinha de cloreto de sódio, né? Ele te fala a solubilidade deste sal e a densidade da água, tá? Por que ele te fala a densidade da água?
repara só, aqui na solução ele utilizou 200 ml de água. Só que para a solubilidade ele está te informando o valor de água em massa, usando gramas. Então, a gente usa a densidade, né, para conseguir converter volume em massa ou, né, massa em volume. Nesse caso aqui, fica bem fácil de reparar, porque a água é 1 grama a cada 1 ml, certo? Então, se você tem aqui 200 ml, fazendo, né, aqui a conta, claro que você vai ter a mesma quantidade. Então, 200 gramas também de água, tá? Então, agora, converti isso aqui então, para massa, posso utilizar para comparar com a solubilidade, tá? Então, a solubilidade fala o seguinte, 35 gramas do sal em cada 100 gramas de água. Só que você tem, na verdade, 200 gramas. E isso daqui é igual a 70 gramas. Ou seja, se você for comparar com 200 ml, 200 gramas agora, a nova solubilidade seria 70 gramas do sal em 200 gramas de água. Tá? Concorda? Ou seja, olha para a solubilidade e olha para a situação que você tem. 14 gramas não é muito menor do que 70? Ou seja, essa solução aqui está insaturada, tá? Ainda falta bastante, né? Você poderia adicionar mais soluto para ter uma solução saturada, tá? Aí agora o que ele fala? Que você deixou esse aqui lá num frasquinho aberto, 30 graus Celsius, então a água começa, né, a escapar, vai evaporando, né? Qual que é a quantidade de água que precisa evaporar para você começar a ver a cristalização, ou seja, começar a ter precipitado? Olha só, se a cada 70 gramas de sal está saturada, numa solução saturada em 200 gramas de água, você tem 14 de soluto. Então, como que seria para ter uma solução saturada, só que usando 14 gramas? Isso daqui, fazendo a conta, 40 gramas. Ou a gente já pode converter direto, porque a gente sabe que 40 gramas de água pela densidade também é equivalente a 40 ml, tá? Então, desses 200, você teria que chegar a 40 para ter uma solução saturada, tá? Então, seria 200 que você tem agora, menos 40, que é onde você quer chegar, ou seja, você precisa evaporar 160 ml. Se você evaporar exatamente essa quantidade, né, você vai ter uma solução saturada sem corpo de fundo. Mas o exercício está falando aí aproximadamente, um volume aproximado. Então, se você evaporar um pouquinho mais, né, do que isso daqui, você já vai começar a ver a cristalização, então já vai começar a precipitar. Então, olhando aí na resposta do exercício, seria 160 ml. Resposta E. Exercício número 3. O gráfico mostra a curva de solubilidade do composto iônico X. Determine A. Qual a solubilidade de X a 30 graus Celsius? B. Qual a influência da temperatura na solubilidade de X? C. O processo de dissolução de X é endotérmico ou exotérmico? D. Se fizermos uma mistura a 50 graus Celsius de 20 gramas de X e 100 gramas de água, a solução será insaturada ou saturada, sem ou com corpo de fundo? Se fizermos uma mistura a 10 graus Celsius de 20 gramas de X e 45 gramas de água, a solução será insaturada ou saturada, sem ou com corpo de fundo? E F. Para a obtenção de uma solução saturada sem corpo de fundo, contendo 90 gramas de X em 150 gramas de água, a solução deve estar a que temperatura aproximadamente? Tá. Bom, pessoal, a letra A, então, está perguntando qual que é a solubilidade desse sal X a 30 graus Celsius. Então, é só vocês observarem aí o gráfico, né, a curva de vocês. Acha aqui no eixo X, onde está 30 graus Celsius, sobe até na curva e vem para o lado. Este valor aqui, 40, seria a solubilidade. Então, 40 gramas a cada 100 gramas de água, tá? Então, essa é a sua solubilidade.
40 gramas a cada 100 gramas de água. A letra B está perguntando qual que é a relação, então, da temperatura com a solubilidade. É só observar o gráfico. À medida que você aumenta a temperatura, olha o que está acontecendo com o gráfico. Ele não está subindo? Quer dizer, você aumenta a temperatura e sua solubilidade está aumentando também, tá? Então, essa é a relação. Você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade também. E isso já meio que responde também à letra C, se é um processo endotérmico ou exotérmico. Lembra que eu falei para vocês? Se aumenta a solubilidade com o aumento de temperatura, é porque o processo de dissolução é endotérmico, ou seja, é aquele que absorve calor, tá? Então, ele gosta quando aumenta a temperatura. Então, aqui é um processo endotérmico, tá? Para a letra D, ele fez a seguinte mistura. 20 gramas em 100 gramas de água e ele colocou a temperatura 50 graus. Espera que eu preciso ver o que ele pede. Então volta lá. Então, para a letra D, ele fez essa mistura. Então, 20 gramas em 100 gramas de água e considerou a temperatura 50. E ele pergunta se é uma solução saturada, insaturada, né? Como que é essa solução? Então, olha só. Primeira coisa que você vai fazer, você vai achar 50 graus Celsius aqui, né, no seu gráfico e ver quanto que é a solubilidade dele. Então, 50 tá mais ou menos aqui em torno de 50 também. Então, a solubilidade nessa temperatura seria 50 gramas por 100 gramas de água. Mas olha só o que ele fez, ele colocou 20 gramas em 100 de água. Concorda que esse valor, então, a concentração que você vai ter final aqui é menor do que a solubilidade? Ou seja, isso aqui é uma solução insaturada. Tá bom? Para E, ele faz algo bem semelhante. Então, ele pega os 20 gramas, só que ele coloca agora em 45 gramas de água e não mais em 100. E olha só, ele varia também a temperatura. 10 graus Celsius. Aqui, você acha o 10 graus Celsius, bate aqui na curva, você vai ver que está em torno, a solubilidade a 10 graus Celsius é em torno de 32, mais ou menos. Então, olha, 32 gramas em 100 gramas de água, tá? Só que, para poder comparar com o gráfico, você tem que manter a mesma quantidade de água. Você não está usando 100 gramas de água, você está usando 45. Então, vamos descobrir a solubilidade se fosse, então, realmente 45. Quanto que seria aqui para 45 gramas de água, tá? Fazendo essa conta, vocês obtêm 14,4 gramas, ou seja, 14,4 gramas que formam, né, uma solução saturada usando 45 gramas de água. Agora, ok, então a mesma quantidade de água vocês têm aqui para comparar, só que você adiciona 20 gramas, tá? E olha quanto que é a solubilidade. O máximo, né, que ela aguenta sem precipitar não é 14,4, mas você adiciona 20, que é um número maior. Ou seja, você vai ter aqui uma solução saturada com precipitado, né, com corpo de fundo, tá bom? E na F, preciso ver o que era F. Para a obtenção de uma solução. Tá. E na F, ele quer que você faça uma solução saturada sem corpo de fundo, só que usando esta condição aqui. 90 gramas de soluto e 150 gramas de água. Ou seja, a gente vai precisar olhar aqui na curva qual o valor que corresponde a isso, tá? Então, primeiro de tudo, velha história, não posso comparar direto com a curva porque aqui a gente tem 150 gramas de água e aqui a curva está com 100 gramas de água. Então, quanto que seria essa quantidade aqui em massa para 100 gramas de água, tá? Fazendo essa conta, vocês vão obter 60 gramas. Ou seja, 60 gramas em 100 gramas de água. Essa seria a sua solução saturada, tá? Concorda comigo que esse valor, então, você tem que encontrar ele na curva? Então, olha lá, 60 gramas, tá aqui, seria 60 gramas por 100 gramas. Vem vindo até chegar exatamente na curva. Por quê? Porque o exercício quer uma solução saturada sem corpo de fundo. Qualquer ponto na curva caracteriza isso. Aí você desce e olha só a temperatura, 70, tá? Então, para que você tenha essa solução que o exercício quer sem
corpo de fundo, mas estando saturado, você precisa manter isso daqui a 70 graus Celsius, tá bom? Vamos para outro exercício considerando curva de solubilidade. E eu chutei essa letrinha. Dessas 8 que eu chutei, eu acertei 6. Você tem noção? Não, nunca mais uma sorte dessa na minha vida, né? E o mais engraçado é que, tipo, 6 foi a diferença da minha nota para a nota de corte. Isso foi o pior, né, de tudo. Exercício número 4. O FTM. O gráfico mostra a variação da solubilidade do oxigênio com a temperatura a diferentes pressões. Analisando o gráfico, pode-se concluir que as condições de pressão inferior à atmosférica normal e temperatura entre 0 graus Celsius e 30 graus Celsius, em que se consegue dissolver maior quantidade de oxigênio, são: Bom, pessoal, eu nem li as alternativas, né, porque elas estão aqui para vocês pensarem junto comigo. Então, olha só, o exercício quer saber a que condição de pressão e temperatura que você vai ter maior solubilidade. Olha só no gráfico. Ah, detalhe muito importante, ele quer uma pressão inferior à atmosférica. Então, olha só no gráfico. Você tem aqui, então, as 3 curvas que representam as diferentes pressões, tá bom? E vocês conseguem observar que quanto maior a pressão, né, em geral aqui, mais solúvel é esse gás, tá? E também à medida que você vai aumentando a temperatura, todos eles têm esse mesmo comportamento de diminuir a solubilidade, ok? Então, primeira coisa, você já vai querer direto colocar essa condição aqui, né? A pressão, 760 milímetros de mercúrio e tal, que seria aqui na letra C, com a temperatura a 0, que realmente é a que te dá a maior solubilidade. Só que o exercício quer uma pressão inferior à atmosférica. Qual que é a pressão atmosférica? 760 milímetros de mercúrio. Então, essa daqui, que na verdade é a que você já vai querer colocar direto, é a primeira que você tem que eliminar, tá bom? Então, pressão abaixo da atmosférica seria uma dessas duas aqui. Então, olha só, comparando na curva, concorda comigo que em qualquer temperatura que você pegar, usando essa pressão, a solubilidade é maior do que as solubilidades usando essa pressão? Sim? Então, concorda que você já pode eliminar todas as alternativas que tem esta pressão? Tá? Então, D e E cai fora. Então, agora a gente está olhando somente para esta curva aqui, tá bom? Aqui nós temos, então, 2 opções para a mesma pressão, ou temperatura 0 graus ou temperatura 30. Então, olha só, aqui seria o 30, então mais ou menos aqui nesse final, e no 0 aqui no início. Qual tem a maior solubilidade? Só olhar, né? Aqui no 30 seria aqui em torno de, sei lá, em torno de 3 e aqui em 5. Qual tem a maior solubilidade? Quando você está a 0 graus, tá? Então, aqui a alternativa seria A. Isso aqui tudo faz muito sentido com o que a gente aprendeu, não é? Que quanto maior a pressão, maior a solubilidade do gás. Quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Tá bom? É isso do exercício 4. Exercício número 5. FUVEST. A determinada temperatura, a solubilidade do sulfato de prata em água é 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro. O produto de solubilidade, KPS, desse sal, à mesma temperatura é A, 4 vezes 10 a menos 4, B, 8 vezes 10 a menos 4, C, 6,4 vezes 10 a menos 5, D, 3,2 vezes 10 a menos 5 e E, 8 vezes 10 a menos 6. Bom, pessoal, para fazer então esse exercício, lembra que a gente consegue relacionar KPS com solubilidade? E como que a gente faz isso? Usando a tabelinha do equilíbrio, tá? Então, eu escrevi aqui a reação, né, o equilíbrio de solução do sulfato de prata, né? Então, você pode ver aqui o sólido e aqui dando os 2 íons aquosos, tá bom? Então, aqui a gente vai considerar que a gente tem uma solução saturada, sem corpo de fundo, tá? A gente vai fazer essa solução.
Então, considerando que a concentração no início vai ser igual à solubilidade. Lembra disso da aula? Então, no início você tem isso, não aconteceu ainda a dissolução, né, essa separação, então não tem nada. Quanto que forma? Não forma nada desse sólido. Aqui vai formar a mesma quantidade, porque vai dissociar, só que aqui a cada 1 mol de sulfato de prata, você tem 2 mols do cátion. Então, se aqui é 1 de solubilidade, aqui vai ter que ser 2S, tá? Para manter aqui a proporção 1 para 2. Aqui, 1 para 1, então aqui é S, aqui continua sendo S também, certo? No equilíbrio, é aquilo que eu falei que é a quantidade que sobra do sólido, né? Tanto faz pra gente, porque ela não vai entrar na continha. Aqui, vou passar para baixo, então, 2S e aqui S, tá? Então, essas são as concentrações no equilíbrio desses dois sais, tá bom? O KPS não vai ser a multiplicação das concentrações aqui dos produtos? Então, eu tenho 2S para este daqui e S para este daqui. Vou multiplicar esses dois, então. Então, 2S elevado a 2. Por quê? Porque o coeficiente aqui é 2. E S estaria assim, elevado a 1, né? Que o coeficiente aqui é 1, não preciso colocar. Fazendo essa conta aqui, vocês vão obter 4S3, tá bom? Agora fica muito fácil, é só substituir o valor de solubilidade que o exercício te deu, que é este daqui, tá? Então, KPS vai ser igual a 4 aqui de fora, e eu vou substituir, então, o valor de S. 2 vezes 10 a menos 2. Aqui elevado a 3, então continua elevado a 3. Fazendo essa conta aqui, vocês vão obter o resultado de 3,2 vezes 10 a menos 5, tá? Esse, então, vai ser o KPS e está na alternativa D. É isso. E agora, para a gente finalizar, exercício número 6. FAAP, São Paulo. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução aquosa saturada em brometo de cobre 1, que se encontra a 25 graus Celsius, sabendo que, a essa temperatura, o produto de solubilidade do composto é 4,9 vezes 10 a menos 9. Bom, então, pessoal, esse exercício, ele é, na verdade, o oposto do exercício anterior, não é? Porque o exercício anterior te dava a solubilidade e pedia o KPS. Aqui não, ele está te dando o KPS e pedindo a solubilidade, tá? Então, vai seguir mais ou menos, né, o mesmo raciocínio. Então, montando de novo aqui a equação, né, de dissolução aqui, início, formação e equilíbrio. Então, no início, mesma ideia a gente vai ter. Então, a gente vai utilizar a concentração, que é equivalente à solubilidade. Então, eu vou colocar um S. No início não tem nenhum desses daqui, não forma nada, mas vai formar os íons, tá? Então aqui, como a proporção é 1 para 1 para 1, então esse S vai ser igualzinho. É um S só. No equilíbrio, vai sobrar uma quantidade aqui, não é importante pra gente, e eu vou descer esses valores, S e S, tá? Então, o KPS, eu vou pegar os valores aqui da concentração de cada um desses íons no equilíbrio, e fazer a multiplicação deles. Então, KPS é igual a S vezes S. Não tem nada elevado porque os coeficientes, né, eles são 1. KPS, então, aqui, vai ser a multiplicação desses dois, vai ser S ao quadrado, tá bom? O que o exercício fala pra gente? Que KPS tem este valor, então eu posso pegar este valor e substituir aqui no valor do KPS. Então, vai ser 4,9 vezes 10 a menos 9 igual a S ao quadrado, tá? Eu quero descobrir S, então eu passo esse 2 para o lado de cá na forma de raiz. Lembra disso? Então, S é igual a raiz. Só que aqui, para facilitar, eu vou jogar essa vírgula uma casa para cá e aí altero o número aqui em cima. Então, este número aqui é exatamente igual se eu escrever isso daqui. Concorda? Tá? Isso aqui tudo para ficar mais fácil para você fazer essa raiz, tá? Fazendo a raiz então aqui 49 vai sair o 7 e daqui 10 a menos 5, tá?
O exercício pediu solubilidade em mol por litro, essa daqui então é a sua solubilidade em mol por litro. Tá? E é assim que faz esse tipo de exercício. Pessoal, esse é o fim da aula, te vejo na próxima. Tchau! Bom, pessoal, novamente, então, o exercício te deu o... Aliás, ele no ano... Então, peraí que eu embananei. Qualquer valor acima disso... Aliás, em 100 não, né? Em 20. Temperatura e... Ai, não.